Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos conversar sobre teatro, sobre música, sobre literatura e até sobre matemática. E nós estamos com Andréa Nunes. Andréa Nunes, ela é promotora de justiça e é também escritora. Ela está lançando seu segundo livro, que é A Corte Infiltrada, que é um romance policial que mantém o suspense até o final, hein? Isso. Muito bom, André. Prazer em tê-la aqui. Prazer Você vai é meu. explicar como é que de promotora de justiça a gente vira escritora de thriller. Ah, vamos lá. Maravilha. Vamos ficar um pouquinho em Brasília. Vamos conversar com a Andréia, que escreveu um livro chamado, André, como é mesmo? A Corte Infiltrada. A Corte Infiltrada. Você é uma procuradora de justiça. Promotora. Promotora de justiça. Isso. E aí você detestou a profissão? Não acredito nisso. Pelo contrário, eu adoro. É exatamente por participar e vivenciar muito a minha profissão que eu procurei achar uma maneira de chegar para as pessoas e explicar o que está acontecendo na evolução do crime organizado no país. Você trabalha em Brasília? Não, eu trabalho em Recife, mas a minha área é a área de combate à corrupção. Então, a gente acaba pegando a mesma matéria em várias unidades da federação e acompanha, de uma certa forma, tem treinamento, como em todos os locais do país, e acesso a determinadas informações que a maioria da população não tem, vem a ter depois. Então, algumas das coisas que as pessoas descobriram hoje em dia, a gente já sabia há algum tempo sobre a ousadia do crime organizado, algumas coisas que o trabalho da Polícia Federal vem mostrando. A gente já tinha uma noção e se angustiava de como passar isso para a população, a maneira que o crime organizado trabalha no país. E a gente percebeu que, como promotora de justiça, a gente tinha pouco acesso às pessoas. Aquela coisa de promotor de toga, dedo em riste, falando para as pessoas em palestras com a linguagem técnica, não fascina muita gente, né? Apesar de que a gente hoje em dia gosta muito desse setor, né? A hoje gente em acompanha dia, como se fosse uma novela. uma romantização na mídia, vamos dizer assim. Mas o que a gente percebe também é que a linguagem que a gente usa nas palestras é uma linguagem mais técnica, né? É uma coisa meio rarefeita. E as pessoas não se empolgam nessa abordagem técnica. Então, o que a gente percebeu? Uma vez eu li uma frase do romancista José Américo de Almeida. Né? Você não foi pegar pouca coisa, não. Você pegou logo... Que era promotor de justiça pois também, eu não sabia, por coincidência. Eu vi isso agora. E ele, no prefácio da Bagaceira, ele tem uma frase que me chamou a atenção. Diz assim: existem muitas formas de se dizer a verdade, né? E talvez uma das mais persuasivas seja contando uma mentira. Então, é linda essa frase. Não é? Eu achei assim muito interessante porque com essa frase ele me mostrou o seguinte: a ficção às vezes pode ser um caminho que abre as portas para a gente chegar em plateias muito diversificadas. E aí a gente pensou exatamente em elaborar um romance policial. A gente é quem? A gente eu. Tá. No caso, aquela coisa de você seduzir desde a primeira página e surpreender até a última. Você sempre gostou de escrever? Sempre gostei de escrever. Eu já escrevi outros livros de ficção, outros livros na área jurídica. Eu tenho um outro romance policial que era autopublicado e teve excelentes vendas na internet. Pois é. Né? Na Amazon você foi... Isso. Foi best-seller da Amazon. Então, aí isso abre algumas portas para que a gente possa avançar um pouco num gênero que hoje em dia já está sedimentando, que é o romance policial aqui no Brasil, mas que ainda não é um gênero que tem muita tradição. Então, mulher nordestina e autora de romance policial, realmente é um desafio a gente conseguir chegar a vender livro. Mas a verdade é que é o seguinte: a proposta que a gente tinha de contar a história do que estava acontecendo sobre a infiltração do crime organizado. Não está escrito sexo quando a gente lê, não tem sotaque quando a gente lê. Então, mas sabe o que é que acontece? Existe um estudo, inclusive da professora da UNB, Regina Del Castanher, que ela mostra que mais de 80% dos autores publicados por grandes editoras nesse país são homens e brancos e do sul do país.
Então, nisso aí você já vê que eu esbarrei em 3 filtros muito importantes. Claro. Assim, pelo menos nos filtros de homem e do Sudeste ou Sul do país, a gente alcança uma grande barreira a ser ultrapassada. Mas, ainda assim, a gente procurou utilizar essa temática para levar à população essas informações. E deu certo porque a gente conseguiu achar essa fórmula do romance policial, uma história ágil, interessante, e as pessoas foram gostando. E abriu essas portas que a gente queria chegar, nessas plateias diversificadas, tanto que a gente chegou a ser chamada até na Primavera Literária Brasileira, para falar na Universidade da Sorbonne, para falar em Berlim, para falar em Lisboa, Óbidos, Évora. E aí a gente percebeu, isso só falando fora do país, falar, né? Gente, porque cada vez que ela diz a gente, eu digo, eu sei que ela está falando dela. Por que ela não diz eu? É vício de linguagem. É vício da promotora? Da promotoria, acho que é um vício da área jurídica, né? Mas, enfim, o que é que se percebe? Isso só fora do país. Dentro do país, a gente também teve a oportunidade de falar, fazer um trabalho maior preventivo nas escolas, explicar a importância do combate à corrupção, tudo através desse livro que passou a ser adotado em algumas escolas no ensino médio. E eventos literários, naturalmente, que atraem uma quantidade muito mais diversificada de pessoas do que palestras técnicas de uma promotora de justiça. André, então você já lançou esse livro? Ele já está lançado, ele já está circulando há quanto tempo? Então, esse livro ele teve uma primeira edição numa editora local, certo? Que a gente falou, teve uma oportunidade de falar sobre ele, mas uma oportunidade mais restrita, porque é uma editora menor que não tinha um sistema de distribuição grande. Quando a gente começou a fazer parte da delegação da Primavera Literária Brasileira, que as pessoas começaram a falar do livro e dizer que o livro era interessante, e a gente teve essa oportunidade de divulgar melhor esse trabalho, nós conseguimos uma editora de São Paulo, que é a Buzz Editora, e agora o livro conta, a partir dessa edição de 2017, com uma distribuição nacional. Você está lançando o livro quando? Estamos lançando, acabamos de lançar o livro agora, em abril de 2017, e ele está disponível em todas as livrarias do país, com distribuição nos aeroportos, nos shoppings e nas livrarias de grande Você teve médio porte. elogios de pessoas que eu prezo muito, que eu respeito muito, da Mary Del Priori, do Zé Paulo Cavalcante. Isso tudo é gente muito, muito, muito exigente, e eles gostaram muito do seu livro. Eu fiquei muito contente com essas pessoas que são... Não, eu estava lendo ele, aí eu tive que dar uma apressada, mas eu vou pegar ele depois em detalhe. Tem uma coisa, o Nicolas, ele viveu a vida inteira em Inglaterra, esses países que falam inglês. Primeiras 2 décadas. Não é? E que leu muito Agatha Christie. Minha mãe era E a gente está viciada. muito acostumado a tratar a cidade da Agatha Christie como se fosse aqui do lado, tipo Niterói. A gente conhece, então, o açougueiro da Agatha Christie. Mas, de repente, a gente está com um livro que se passa em Brasília, com um jornalista investigativo brasileiro, com uma menina, que eu adoro essa menina que faz Zen budismo, entendeu? Os personagens são todos brasileiros, são todos reconhecíveis nas nossas relações. Os lugares físicos, quer dizer, é Recife, e isso é muito, extremamente agradável. Até os hotéis. A gente conhece os hotéis. Sim. O porteiro do hotel, eu adoro o porteiro do hotel, entendeu? Porque dá para eu dar uma olhadinha, o senhor sabe como é que é. Tem uma coisa que a gente conhece. Agora, eu vou te dizer, eu não posso contar nada para ninguém, né? Não pode dar spoiler. Depois não para, tem uma coisa de Dan Brown, porque aí você põe, né? Tem um lado... O que o livro do Dan Brown tem de cinematográfico, o teu livro tem também, você não acha? Já fizeram essa comparação. Não foi? O que eu acho interessante disso aí que você falou é o seguinte, de fato, existe hoje no romance policial do século XXI toda essa interconexão de matérias. O leitor de romance policial do século XXI, ele é muito mais exigente. Ele não está só naquele trinômio assassino, crime, resolução do mistério, detetive, etc. e tal. Ele preza hoje em dia, numa leitura, por
ter muito mais informações. E isso a gente via nesses romances, né? Informações, inclusive, suficientemente barrocas para te mexerem com as informações, você ficar em dúvida se as informações Ele quer ser provocado, o leitor quer ser provocado, né? Quer ser enganado. Então, isso, mas a literatura é uma mentira, né? Essa vontade. Quem consegue me enganar, eu estou feliz. Então, não é? E aí a gente procurou dar exatamente isso ao leitor, porque você veja que a gente passeava pelas livrarias e via os livros mais vendidos de romance policial sempre falavam de algum cenário externo. Quando que, na verdade, a gente tem aqui no nosso país uma riqueza cultural, uma riqueza de fatos contemporâneos, uma riqueza histórica, de cenários que nem se fala. Uma riqueza de crimes. De crimes. E aí, não, é verdade. O Brasil ela pegou exatamente isso, a riqueza dos crimes brasileiros. Então, fica muito agradável, porque é como se a gente tivesse... ainda tem mais sacada. Eu não vou contar. Eu me recuso a contar porque vale a pena. Não posso dar spoiler, porque ele não para, o livro não para um minuto. Então, a gente precisa, no romance policial, dar essa característica ágil, né, para que o leitor consiga ter esse interesse em chegar até a última página. E com isso a gente cumpre esse objetivo, que é o quê? Passar aquelas informações que a gente queria. A gente sensibilizou a população sobre a importância do combate à corrupção e informou o que está acontecendo no país. E para que isso fique mais divertido, a gente colocou o quê? Algumas informações de bastidores sobre o crime organizado. Ficou legal. Né? Ficou legal. Na resolução do enigma, a gente usa um alfabeto que o crime organizado usa na vida real, que é o alfabeto Congo. Você ainda dá as dicas quando é verdade. Então, e aí a gente fala também sobre a questão de como é que os criminosos fazem para se comunicar com celulares dentro do presídio. Aquilo é verdade mesmo, né? É verdade. Muito bom aquilo. Gente, vocês têm que ler. Peraí, deixa eu passar um pouco, você não conversa mais com a Carla. Depois eu quero te mostrar um pedaço que eu adorei, mas aí só no Facebook legal. Que a gente fala. A Joana, ela pergunta se os personagens do livro, eles são reconhecíveis para o leitor brasileiro. Olha, naturalmente que é um livro de ficção, não é? Mas é importante dizer que todo escritor, eu acho que pega alguma coisa, não necessariamente de uma pessoa só. O livro, ele tem uma representatividade da cena contemporânea no crime, na política e até na área científica, porque existe uma parte que fala da neurologia. E a gente se inspirou também nessa parte aí dos avanços neurológicos em cientistas brasileiros de ponta que estão aí fazendo bonito no mundo. Então, assim, existe, de fato, uma correspondência com personagens da cena contemporânea. Entretanto, não necessariamente uma pessoa específica, mas uma mistura delas. E o importante é que o leitor se identifique e identifique essas pessoas como pessoas que fazem parte da realidade dele. E é isso que é bacana. Quando você pega um livro estrangeiro de romance policial, você vai ver comentários para resolução de enigmas baseados em obras de arte que estão expostos em museus do estrangeiro. Esse livro, ele aborda museus brasileiros. Ele fala sobre... o restaurante Piantella, em Brasília. Ele fala, por exemplo, você quer ver? Eu vou ler um pedacinho. Ele se encontra com o doutor Alvarenga, que era chefe de gabinete do secretário-geral do Supremo Tribunal Federal. Alvarenga era um homem de meia idade, de aparência comum, indumentária rigorosamente conservadora, não fossem os sapatos, reluzentes de tão engraxados. Não chamaria a atenção de ninguém, o que induzia a suspeita de que o brilho conferido àquele calçado era cultivado para dar um contraste à apatia de sua figura. A gente conhece o Alvarenga. É verdade. Então, respondendo já viu a sua pergunta, a Vera respondeu. Então, tem os Alvarengas assim soltos. O Alvarenga está por aí. Alguém já viu. Estão perguntando aqui, quem chegou atrasado na internet, estão pedindo para repetir o nome do livro. Então, mostra aí, Vera. Vamos lá. Vamos lá, Alex. O nome do livro assim, é A Corte Infiltrada, pela editora Buzz. A capa do livro, sabe? Tá bem? Quer que eu vire? Aí.
A Corte Infiltrada, a editora Buzz. A Corte Infiltrada com o título e com o subtítulo Quem Controla o Controlador? Isso. A ideia é muito boa. Tem um pedaço que eu adoro, que é quando... eu não sei se eu posso contar. Quando o agente se identifica e que ele diz que ele finge que ele é um doente mental e que aí ele diz uma coisa ótima. Não, eu disfarcei muito bem porque eu sempre pedia mais remédio para a enfermeira do hospício e ela não está acostumada com isso, porque, em geral, os pacientes cospem. E eu dizia, quero mais, quero mais, quero mais. Pois é. Tem muitas situações divertidas e inteligentes. Como é um tema um pouco pesado, a gente sempre procurou permear de um certo humor para que a coisa ficasse uma narrativa leve, né? E aí tem romance. Tem o romance, porque o romance policial antigo, ele não permitia muito essas derivações. Ao passo que o romance policial do século XXI, ele permite que você tenha em paralelo a construção de um romance romântico, permeia com questões filosóficas também, que a gente tem uma professora que diz que Foucault fala nas entrelinhas desse romance. E aí a gente procura exatamente dar essas conotações paralelas aí, através dessas cenas. Bom, você, como promotora de justiça, achou um filão, né, meu bem? Porque não vai faltar história. O programa chegou ao final, Camila. Sim. O pessoal na internet está te desejando uma boa cirurgia, uma ótimas férias. Obrigada. Estou apavorada, mas o meu médico não tem melhor no mundo. Vai dar tudo certo. Sim. Camila, olha só, vou contar para vocês uma história que para vocês terem ideia de como eu estou. Eu olhei para a Camila semana passada e disse assim, Camila, você sempre teve esse piercingzinho no nariz? Ela disse, tenho, Vera. Eu digo, eu estou trabalhando com vocês há 6 meses. Eu nunca tinha visto piercing. Então eu vou operar para ver o piercing da Camila. Prometido. Até lá. Bom fim de semana.